António José Soares. E começamos este jornal das 8 com Benjamin Netanyahu. Diz que há cada vez mais sinais de que o Ayatollah Ali Khamenei morreu. Uma informação avançada na última hora numa declaração ao país, onde o presidente de Israel acrescenta que a operação vai continuar o tempo que for preciso e pede aos iranianos que saiam à rua. Entretanto, também uma fonte israelita, citada pela agência Reuters, avança mesmo que o corpo do líder supremo iraniano já foi encontrado. São informações que chegam pouco tempo depois do porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão ter garantido que o Ayatollah e o presidente iraniano estavam sãos e salvos. Foram declarações de Esmail Baghei numa entrevista à Sky News. Entretanto, Donald Trump afirmou que o Irão vai demorar vários anos a recuperar dos ataques de hoje. Foi numa conversa telefónica com o Channel 12. O presidente norte-americano disse a este canal israelita que pode escolher prolongar a ofensiva pelo tempo que quiser ou acabá-la numa questão de dias com novos ataques caso Teherão tente recuperar a sua capacidade nuclear. O antigo secretário-geral adjunto das Nações Unidas, Vítor Ângelo, diz que o ataque israelita e norte-americano ao Irão pode tornar-se numa situação muito complicada. O antigo secretário-geral adjunto da ONU garante que Teherão é um osso duro de roer. Os Estados Unidos entraram numa operação que pode ser muito complicada. Isto não é a Venezuela, isto não é um ataque contra uma das pequenas ilhas do Mar das Caraíbas. Isto é um ataque contra um país que tem uma capacidade em termos de mísseis, uma capacidade em termos de forças armadas e em termos de outros meios, que, nomeadamente de drones, que fazem com que o Irão seja um osso duro de roer. Vítor Ângelo diz ainda que este conflito não vai ser apenas entre israelitas e norte-americanos contra iranianos. Isto não é apenas um conflito entre os Estados Unidos e Israel de um lado e o Irão do outro. Isto é um conflito que diz respeito a toda a região, uma das regiões mais importantes na geopolítica internacional, sobretudo tendo em conta a produção de petróleo e de gás que vem daquela parte do mundo. A análise do antigo secretário-geral adjunto das Nações Unidas, Vítor Ângelo, sobre o ataque dos Estados Unidos e Israel ao Irão. Em Abu Dhabi existe um clima de apreensão após ataques do Irão. A Rádio Observador falou com uma portuguesa que está a viver na capital dos Emirados Árabes Unidos e que relatou um clima de tensão entre os portugueses que estão nesta região do Médio Oriente. Vários mísseis iranianos foram disparados esta tarde, tinham como alvo Abu Dhabi. Inês Fortes, entrevistada pelo jornalista Diogo Varela, conta como viveu o momento em que os mísseis chegaram aos céus da cidade. Por acaso estava fora de casa e assim que eu cheguei a casa, passados alguns minutos, começámos realmente a ouvir os mísseis a serem interceptados. Eu tenho muitos colegas de trabalho portugueses e outros também que não são portugueses. Nós estamos em contacto uns com os outros, a tentar dar apoio emocional uns aos outros, porque realmente é desconcertante ouvirmos os mísseis. Nós conseguimos ver os mísseis a serem interceptados e conseguimos ouvi-los claramente. Assim que os mísseis começaram a ser interceptados, haviam paredes que mexiam, o som é realmente indescritível, não há mesmo maneira de descrever. Algum dos mísseis atingiu o terreno ou foram todos interceptados? Que eu tenha conhecimento, não há nenhum que não tenha sido interceptado. Esta portuguesa que vive em Abu Dhabi realça ainda que as pessoas foram apanhadas de surpresa. Fomos apanhados completamente de surpresa. Estávamos à espera que fosse uma situação semelhante à do ano passado, quando atacaram a base americana no Qatar, em que não nos afetou de todo aqui em Abu Dhabi. Mas pronto, percebemos que realmente estava alguma coisa a acontecer quando recebemos as mensagens do governo no telefone a alertar para nos abrigarmos. O testemunho de Inês Fortes, uma portuguesa que está a viver na capital dos Emirados Árabes Unidos, Abu Dhabi, entrevistada pelo jornalista do Observador Diogo Varela.
Por cá, Pedro Passos Coelho diz que, caso seja necessário o seu regresso à política, é sinal que o governo do PSD fez um mau trabalho. Uma posição assumida numa conferência no Museu do Oriente, em Lisboa, onde o antigo primeiro-ministro deixou ainda críticas à estratégia do Executivo para reformar o Estado. Passos Coelho recorda que nunca disse que se tinha retirado da vida política ativa para sempre, após a saída da liderança do PSD, reforça que os sociais-democratas estão no poder e por isso acredita que apenas vai ser necessário ao país caso a governação corra mal. Não há de ser, seguramente, pelas melhores das razões, porque se tudo correr bem e as coisas correrem de modo a que o país esteja satisfeito e o PSD, que está no governo, está satisfeito com o seu desempenho, por que razão é que agora hão de ir ao baú da história a apanhar um tipo que, quer dizer, não percebo porquê, não é? Portanto, não sei se algum dia voltarei a ser preciso ou não. Pedro Passos Coelho terminou esta palestra a dizer que gostaria de ouvir as ideias que apresentou a serem debatidas, em vez de ouvir conversa sobre um possível regresso. Esta semana, o que me pareceu ter ouvido era saber se eu me ia candidatar, regressar, fazer. Não é? Não me lembro de ter ouvido uma discussão séria sobre as questões que eu levantei. Há aqui alguma coisa de errado nisto? Discordam disto? Têm outros pontos de vista a defender? Esse é o debate que nós temos de fazer, não é? Pedro Passos Coelho, numa palestra no Museu do Oriente, em Lisboa, onde deixou ainda alertas sobre a sustentabilidade do sistema de segurança social. José Luís Carneiro acredita que conseguiu unir o Partido Socialista ao fim de 8 meses e deixa críticas ao governo. O secretário-geral do PS oficializou a recandidatura à liderança do partido. Foi no Largo do Rato, em Lisboa, a sede nacional do PS. Ao fim de 8 meses de liderança, Carneiro considera que melhorou a qualidade do debate político e acredita que uniu o PS. Olhando para trás, sinto que cumpri com zelo o meu dever. Uni o partido. E além da confiança dos militantes e dos simpatizantes, sinto que contribuí para recuperarmos a confiança de amplos setores da sociedade portuguesa. O discurso do secretário-geral do PS tocou em vários temas, como a economia, legislação laboral e saúde. Carneiro acusa o governo de ignorar as propostas socialistas por razões táticas e partidárias. Infelizmente, o governo, sempre tático e partidário, foi insensível à proposta política do PS. Quedou-se pela lógica do passado, de se limitar à elaboração de uma lista de compras de material militar, mantendo o país na dependência tecnológica em setores vitais da economia nacional. José Luís Carneiro pediu ainda que Portugal alcance um salário médio igual ao valor europeu até 2035. O secretário-geral socialista é de novo candidato à liderança do partido. O congresso do PS vai realizar-se no final de março em Viseu. O líder do Bloco de Esquerda considera que Luís Montenegro não vai deixar cair a ministra dos patrões, porque este governo é dos patrões. Palavras de José Manuel Pureza durante o almoço que assinalou o 27º aniversário do partido. Os bloquistas estão contra a proposta de projeto laboral apresentada pelo Executivo Social-Democrata e, nesse sentido, o líder do Bloco de Esquerda deixou críticas. A unidade de todos os trabalhadores e de todos os sindicatos está a mostrar uma força como há muito que não víamos. Essa unidade e essa força são imprescindíveis para derrotar o extremismo e o autoritarismo da Ministra do Trabalho. Mas não nos enganemos. Isolar a Ministra não é suficiente. Sabemos que Montenegro não deixará cair a Ministra dos Patrões, nem a reforma dos patrões, pela simples razão de que este é um governo dos patrões. As críticas de José Manuel Pureza, líder do Bloco de Esquerda, à proposta do projeto laboral apresentada pelo Governo. Além de Pureza, também Fernando Rosas, um dos fundadores bloquistas, subiu ao púlpito para deixar alguns alertas. Considera que se está a forjar em Portugal uma aliança entre a direita e a extrema-direita. Há mais notícias com o António José Soares, às 8h30.